Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje vamos falar de uma novidade que chegou junto com o lançamento oficial do Soccer Manager 2024. Chegou na atualização de ontem, rapaziada. Ontem foi o lançamento, que foram as opções gráficas dentro do SM. Eu vou fazer 3 amistosos com vocês. Uma na opção gráfica baixa, na outra opção gráfica normal e por último na opção gráfica alta. E aí sim, né, nas partidas vamos comparar, vamos ver o que há de mudança nesses 3 tipos de opções gráficas, né, dentro do SM 2024. Mas antes de tudo, família, para fortalecer, deixa o likezão aí embaixo, se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificações para você não perder nada dos próximos vídeos de SM 2024 aqui no canal. Então é isso aí, família, vamos embora para o vídeo. Show, rapaziada, e se você quiser alterar a sua opção gráfica, é só você vir aqui nas configurações, nessa tela inicial aqui do jogo, né? Aperta aqui nas configurações, logo após vai aparecer aqui, ó, nas definições do jogo, opções gráficas bem aqui em cima, e logo aqui você pode selecionar, deixar no baixo, no normal, ou então na opção gráfica alta, né? Que é um alto rendimento. O jogo fica mais bonito, tudo mais. Mas por enquanto, vou deixar aqui no normal. E como eu falei, vamos fazer esses 3 amistosos aí, 3 partidas para mostrar para vocês as diferenças que tem entre o baixo, o normal e o alto. Então vou selecionar aqui algumas partidas e já volto com vocês. Beleza, família, estou aqui na opção gráfica baixo e vamos aí para a primeira partida entre Manchester City e Internacional na opção gráfica baixa. Então tá aí, rapaziada, vamos lá. Começando aqui na opção gráfica, eu tirei minha webcam para deixar o jogo mais limpo, né? A tela aí para vocês, e vocês conseguirem ver de melhor forma. Lembrando que eu vou mostrar aqui para vocês somente os principais lances, né, que aparecem mesmo no gráfico, a partida, os jogadores. Lembrando que esse aqui está no gráfico baixo e vocês vão percebendo aí durante o vídeo algumas mudanças, o que tem de errado, o que tem de diferença entre as outras que eu vou mostrar logo para vocês. Então vai ficando de olho, percebe bem o jogo, né, família? Percebe como é que tá o campo, como é que tá a torcida, se tem sombra, se não tem, como tá o gráfico dos jogadores, né? O bonequinho que tá correndo aí na tela para vocês. Vocês vão percebendo isso, eu vou percebendo aqui durante o vídeo para vocês também, né? E se eu perceber alguma mudança, eu comento no vídeo. Mas como essa é a primeira, a gente não vai ter tanta coisa assim para falar, né? Porque essa primeira a gente não sabe o que tem nas próximas, né? Na opção gráfica normal e na opção gráfica alta. Então vamos acompanhar aí, tem um lance do Manchester City! Haaland marca o primeiro gol, 1-0 City aí. Olha só a fumaça, rapaziada. Percebe a fumaça também, a torcida, como que está funcionando aí nas comemorações, tudo mais, após sair um gol de algum time. Vocês estão reclamando aí nos comentários que tá sem a torcida no jogo de vocês, cara. Não sei o que tá acontecendo, rapaziada. Deve ser algum bug, alguma coisa. Mas pra mim, vocês podem ver aqui na partida, né, nesse vídeo, que tá super normal, rapaziada. O jogo tá bem normal, não tem bug nenhum. Então, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos aí para o lance, mais um lance aí. Final de partida, final do primeiro tempo. Olha só o gráfico, olha só o estádio, a torcida, as bandeiras. E já comecei, já vamos embora pro segundo tempo, rapaziada. Por enquanto essa partida aqui tá bem normal. O jogo tá bonito, na minha opinião, né, rapaziada? Vocês reclamavam bastante lá no SM23 que o jogo era bastante escuro, era bem escuro o jogo no SM23. E agora no SM24 eles deixaram o jogo mais claro, né, rapaziada? E ainda tem gente reclamando sobre isso, né? Que agora tá reclamando que o jogo está muito claro, né? Vai entender vocês, né, mano? Vocês não sabem o que querem. Mas eu tô gostando muito do jogo. Eu acho que o jogo tá bem bonito. As cores estão mais vivas. Olha só, o campo. Mesmo assim, o campo tá bem verde, né, rapaziada? E se meio que simula a realidade. Olha a área do goleiro como é que tá. Como é um goleiro que fica ali, né? Ela fica um pouquinho mais desgastada, vamos dizer assim. Mas tá bem top. Na minha opinião, o jogo tá muito top. Sobre gráficos, sobre cores, sobre tudo, mano. O jogo tá muito melhor do que o SM23, é claro. E olha só, rapaziada, o City tá metendo uma goleada em 3-0 aqui com 56 minutos. Cara, e ficou fantástico essa fumaça, cara. Sinceramente, eu achei um bagulho muito brabo que não tinha no SM23, né?
e que é uma coisa simples que eles adicionaram e que muda completamente o jogo. As bandeiras também eu achei muito legal, né? Tem um torcedor ali na arquibancada que ele fica movendo, né, com a própria mão a bandeira do clube que ele torce. E não sei se vocês perceberam nesse lance, né, rapaziada, de escanteio, que tá tendo aí também muitas variações. Olha, mais um gol de cabeça, é o que eu ia falar agora, né, rapaziada, tá tendo muita variação de gol. Antigamente o jogador pegava a bola, saía correndo pro ataque e fazia gol, e não tinha gol de cabeça vindo de escanteio, né, rapaziada. Agora sim tem uma jogada aérea de escanteio, e já saiu o segundo gol de cabeça do Manchester City. E o engraçado é que quem fez o gol foi o Bernardo Silva, né? Que não é um jogador alto. Então eles poderiam ter mais um pouco de noção sobre isso e colocar, sei lá, um zagueiro para fazer o gol ou o centroavante da equipe, que geralmente são jogadores altos. Não o articulador da equipe, né? O Bernardo Silva é um articulador, é um meia, né? Pensante da equipe do Manchester City. Não tem nem muito sentido ele ir para a área e fazer gol de cabeça. Mas é isso então, rapaz. Estamos chegando aí aos 95 minutos de partida. Final de jogo. 4 para o Manchester City e 0 para a Inter de Milão. Aqui nessa primeira partida, utilizando a opção gráfica no modo baixo, rapaziada. Então, vamos agora para a próxima partida no modo de opção gráfica normal. Opção gráfica normal selecionada. E vamos para a próxima partida entre Real Madrid e Liverpool no modo de opção gráfica normal. Vambora, rapaziada. Começando aí a partida e olha, já temos uma diferença entre a opção gráfica baixa, hein, rapaziada. Olha a grama, como é que tá diferente. Temos aí também sombras adicionadas nessa opção gráfica. Cara, o jogo tá muito diferente do que do modo de opção gráfica baixo, né, rapaziada. Já vemos aí uma diferença nítida entre os dois modos. Com certeza tem uma diferença muito grande, né? Muito significante por enquanto aqui, só de cara nesse início de entrada dos times em campo. E olha só, o primeiro lance da partida é esse, rapaziada. 25 minutos, vocês podem ver. O jogo permanece, claro, né? Permanece aí com uma cor bem bonita, cara. E ali perto do gol, você vê que dentro do campo também, você vê que tem sombras dentro do jogo, né, rapaziada? Sombra da arquibancada. Porque no modo de opção gráfica baixo não tinha isso, família. Não tinha isso mesmo, de fato. E olha só, já acabou o primeiro tempo. Essa partida aqui não teve grandes emoções. Olha que imagem bonita do SM. Vamos torcer para sair mais lance, né, rapaziada? Para eu poder mostrar para vocês aqui o que me parece ter diferença do modo de opção gráfica baixo. Rapaziada, me parece que essa partida aí não vai ter grandes emoções, né? Já estamos aí com 67 minutos e mais nenhum lance foi mostrado aqui pra gente. Só foi falar que já temos um lance aí, Real Madrid com a bola. Olha só, família, percebe ali, ó, tem uma sombra mesmo, né, dentro do campo, formando um quadrado que é da arquibancada lá, né, que é da parte de cima do estádio, que tampa tudo mais a arquibancada. Então, pelo que eu tô vendo, essa é a única diferença que temos aqui entre o modo baixo que eu mostrei na partida passada para vocês e esse modo agora, né, de opção gráfica, que é o modo normal e que é o que eu aconselho você utilizar jogando sua partida, jogando seu modo carreira. E no final do vídeo eu vou explicar o porquê disso, né, rapaziada? Então eu aconselho você ficar até o final desse vídeo para saber o motivo de você utilizar esse tipo de opção gráfica no seu jogo. Final de jogo, rapaziada, partida 0 emoção, 0 para o Real Madrid, 0 também para o Liverpool. Agora a opção gráfica está no alto e vamos fazer a partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na opção gráfica alta. Show de bola, rapaziada. Começando essa partida aqui na opção gráfica no modo alto, né? E tem mais consumo da qualidade aí das imagens e tudo mais. Mas pelo que eu tô vendo também aqui nesse início, né? Os jogadores entrando ao campo, né? Os times entrando aí na partida. Pelo que eu tô vendo, não tem muita diferença assim pro normal, né, rapaziada? O alto não é tão diferente o gráfico pro normal, pelo que eu tô vendo aqui de início. Mas vamos acompanhar aí os lances da partida, pra ver se a gente acha aí alguma coisa diferente, né? Mas geralmente, rapaziada, é essa questão mesmo de sombra, da qualidade do gramado, né? Se ele fica um pouquinho melhor, se a textura do gramado fica melhor, né? Essas coisas que geralmente mudam, mas é basicamente isso, não é outras coisas em si.
Acho que sim, rapaziada. Acho que sim, é um pouquinho melhor, né, rapaziada? Mesmo o gráfico, né? É um pouquinho melhor do que o normal, com certeza. Mas não tem grandes diferenças assim. Provavelmente são mais detalhes, alguma coisa bem pequena, né? Que de fato eu não estou percebendo aqui, gravando o vídeo para vocês agora. Se vocês tiverem, né? Visto alguma diferença entre cada opção gráfica, pode botar aí embaixo nos comentários que eu vou analisar, vou ver e tudo mais, vou responder. Mas de fato, aqui nesse vídeo eu não tô vendo grandes mudanças não. Uma coisa que eles poderiam melhorar aqui, né, na partida normal, né, na partida assistida, são exatamente as torcidas, né, rapaziada? Os torcedores que estão presentes no estádio é como se fosse um papel, né, uma textura diferente ali, né? Não consigo entender muito, mas é uma textura bem, digamos assim, que feia, esquisita, e eles poderiam colocar basicamente aí torcedores reais, como por exemplo aquele que fica movendo ali a bandeira com a mão. Aquele ali, ó, é exatamente, vamos dizer que ele é um torcedor real, né? Ele tá ali mesmo de fato. Mas a torcida em si parece que não é uma textura bem diferente. Mas claro, você pode botar a sua opinião embaixo nos comentários também. O que você tá achando de cada gráfico, o que você está vendo, né, de cada partida, qual você achou melhor, qual você achou mais bonito, qual diferença você viu, se você viu alguma diferença, né? Ou se então é basicamente a mesma coisa de cada opção gráfica. Na minha opinião, a opção gráfica baixa, realmente ela é baixa, né, inferior. A normal e a alta não vejo grande diferença assim. Então, basicamente, eu jogaria na opção gráfica normal mesmo, né? Sem grandes problemas. Então, estamos aí, rapaziada, 94 minutos, final de jogo, final de partida, 0 para o PSG e 2 para o Bayern de Munique. É isso aí, rapaziada. Na minha opinião, não vi grandes diferenças assim no baixo, na opção gráfica baixa mesmo. Como eu falei, é bem inferior, mas para normal e para alta não vejo grande diferença assim. Só ali um pouco a coisa na grama e também nas sombras, né? Como eu mencionei no vídeo, nas sombras do estádio. Mas aí que vem o pulo do gato, rapaziada. No baixo você vai consumir menos, no normal vai consumir normal, né? Nem baixo, nem alto. E no alto você vai consumir mais, né, do seu aparelho. No caso, se você estiver jogando no telefone e colocar na opção gráfica alta, vai consumir muito mais, você vai travar mais seu telefone vai ter que processar mais, né, para rodar aquela opção gráfica ali, o que pode estar esquentando o seu celular e também travando o seu jogo. Então, de fato, rapaziada, eu aconselho você mesmo jogar na opção gráfica normal. Mas é isso aí, família. Eu espero que você tenha gostado, né? Minha primeira vez jogando o Soccer Manager 2024 com novas opções gráficas. Deixe seu comentário aí embaixo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o likezão para fortalecer e também ativar o sininho de notificações. Vou deixar aqui dois vídeos muito interessantes para você assistir que eu postei essa semana, passa lá. Então é isso aí, família, eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis!